que abram as cortinas, né? Aleluias! Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Quem está grato com o Senhor, levante sua mão. É um estado perigoso estar grato. Porque estar grato é uma condição. Estar grato é momentâneo. E nós temos a prática de estarmos gratos ao Senhor quando tudo vai bem. Nós temos a prática de estarmos gratos ao Senhor quando o casamento está show, quando a minha casa está em paz, quando as minhas contas estão todas pagas. Então, estar grato é um estado condicional. Mas não é isso que o Senhor quer de nós. Nós temos também a prática de querer que o Senhor nos transforme. Quem quer que o Senhor transforme sua vida? Levante sua mão. Mas por que Ele transformaria a sua vida se Ele lhe fez perfeito? Se Ele fez e te deu tudo o que você precisa, e você largou e se deformou, quem deve ser restaurado, ou quem deve se restaurar? Você. E é notório que o Senhor, Ele nos dá todas as condições. A Bíblia é repleta de ordens dadas a mim e a você. Ordens comuns, tipo: convertei-vos, santificai-vos, purificai-vos, arrependei-vos. Não sei vocês, mas no meu entendimento isso são ordens diretas para mim. E se são ordens diretas para mim, quando eu as obedeço, eu me transformo, ou eu me restauro. E todas as outras coisas, quando o Senhor nos ordena a amar o próximo, Ele nos dá uma ferramenta para que nós venhamos a nos transformar ou nos restaurar, porque amar ao próximo nos traz cura, e quando eu estou curado, eu estou transformado. Por isso eu perguntei a vocês sobre a questão da gratidão, porque estar grato, como foi dito, é momentâneo, mas ser grato é transformação. Aquele que está grato ao Senhor, ele está grato quando o Senhor faz algo. Mas aquele que é grato ao Senhor, o Senhor não precisa fazer, ele já é grato por tudo que o Senhor já fez. Por favor, abra comigo sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16. Você que trouxe, você que não trouxe, divida comigo a leitura aqui na parede, como diz o pastor Wellington, Bíblia na parede. E ele diz assim no texto, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 16: conservai permanentemente a vossa, orai constantemente, dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para quem? Ou seja, para nós. O texto é bem claro, quando Paulo traz, e eu quero citar Paulo, porque Paulo é um dos caras que aprendeu a se transformar naquilo que o Senhor quis que ele fosse. Paulo foi o tipo de cara que usou todas as ferramentas em benefício próprio, para matar a sua própria carne,
e se transformar naquilo que o Senhor determinou para que ele fosse. Todos conhecem a história de Paulo, sabem o seu passado terrível, conhecem as suas práticas, o seu desejo, as suas ações. Mas Paulo teve um encontro com Jesus. Mas depois do encontro com Jesus, Paulo poderia, se ele quisesse, voltar a ser o que ele era antes. Paulo poderia dar continuidade à perseguição. Paulo poderia ter ignorado a voz de Jesus. Paulo poderia ter pago o preço de permanecer cego. Afinal de contas, quantos de nós não endurecemos o coração por um longo período de tempo? Quantos de nós não recusamos o chamado de Deus por várias vezes? Quantos de nós, em alguns cultos, antes de confessar a Jesus, ou em alguns momentos de evangelismo, chorávamos quebrantando ali? Tínhamos um remorso no coração, sabíamos que o Senhor estava nos chamando, mas no dia seguinte recusávamos e voltávamos a ser o que éramos antes, ou praticar as mesmas obras. Então Paulo também poderia, mas o que Paulo entendeu é que agora ele estava munido de ferramentas que poderia transformar a sua vida. E Paulo, ele começa a descrever em Tessalônica, ele disse: conservai permanentemente a vossa alegria. Queridos, conservar a alegria é impedir que qualquer outro problema tire a minha felicidade. Conservar a minha alegria é não torná-la dependente das situações favoráveis a meu favor. E Paulo diz: como eu devo conservar? E ele fala: orai constantemente, com frequência. E aí ele complementa: e dai graças em toda e qualquer circunstância. Não é em tudo, é em todas as coisas, em todas as situações, em todos os momentos, em todas as condições. Ele está dizendo: ei, não esteja grato, seja transformado pela gratidão, seja fortalecido pela gratidão. Eu quero te fazer uma pergunta: se o Senhor não tivesse derramado na sua ação agora, você estaria grato? Eu quero te fazer uma pergunta: se o Senhor não tivesse providenciado o pão, você estaria grato? Eu quero te fazer outra pergunta: se o Senhor não tivesse guardado a sua saúde, você estaria grato? Ou você só está grato porque tudo isso está presente? Você sabe que quando uma pessoa complica, o sinal de que ele nato é que ele desiste. Ele abandona o Senhor. Ele literalmente abandona ao Senhor. O texto afirma que nós sejamos gratos em tudo e não por tudo. Mas nós temos a prática de, em orações, dizer: Senhor, eu te agradeço por tudo. E é muito comum nós nos tornarmos aquilo que falamos. É muito comum também nós passarmos a criar sentimentos de acordo com o que nós falamos. Por isso é muito peculiar o entender do contexto bíblico. E eu quero dividir com você a gratidão que transforma. Há um ano e meio, mais ou menos, eu creio eu, ainda estava trabalhando com o apóstolo Daniel. E num dos momentos de oração,
oração das 9 horas da manhã. O celular despertou e eu lembrei que eu tinha que orar. Então rapidamente eu desci ali ao tabernáculo, e a minha vida estava numa situação, eu estava sobre uma pressão tão grande, sem expectativas. Eu costumo dizer que a minha vida estava tipo uma roleta russa. A cada dia, de repente, a bala poderia ser acionada, né? E eu estava tenso. E eu me preparei, subi ao tabernáculo, e quando adentrei ali, eu me ajoelhei para orar e não veio palavras. E eu me lembro que naquele dia eu comecei a chorar. E em espírito eu disse: Senhor, eu não estou prestando nem para orar. E eu estava pronto para pedir uma lista de compras, meu irmão. Mas aí o Espírito Santo começou a derramar sobre mim um bálsamo. E eu comecei a oração agradecendo ao Senhor. E na medida em que eu falava em gratidão, o Espírito ia me lembrando que eu deveria agradecer. E eu comecei a agradecer. E eu disse: Senhor, eu te agradeço pela noite de descanso, pela proteção na madrugada. Te agradeço pelo despertar da manhã, pelo pão de cada dia. Te agradeço pela saúde, pelo emprego que tenho. Te agradeço pelas contas estarem boas. Te agradeço pela minha família. E aí foi uma sequência de agradecimentos. E quando eu terminei a pregação, aliás, a oração, é como se o Espírito Santo me perguntasse: e agora? O que você vai pedir? Eu não tinha mais o que pedir. Eu não tinha mais o que pedir, porque tudo que eu ia pedir, Ele me mostrou que Ele já tinha feito. Desde este dia, então, eu entendi a diferença de estar grato e ser grato. Desde essa data, eu passei a não estar mais grato ao Senhor. Eu aprendi que eu tinha que ser grato a Ele, me transformar em gratidão a Ele, e me entregar por gratidão a Ele. Porque aquele que é transformado pela gratidão, ele tem alguns comportamentos diferentes, ele tem umas práticas diferentes, e eu quero compartilhar isso com você. Porque tem um ditado que diz que pé para 10 o indivíduo comeu sozinho. Eu digo: não, vou dividir com a igreja. Eu não vou apanhar sozinho. Tem gente caminhando do mesmo jeito que eu, então vai apanhar junto comigo. Aquele que é transformado pela gratidão, e eu peço a você que, se você ainda não foi, que seja hoje. Eu profetizo sobre a sua vida. Quem é grato, quem é transformado pela gratidão, ele aprende a enxergar a diferente, ele tem um olhar além do problema. Aquele que está grato, primeiro ele olha para o problema, e ele é abalado pelo problema, e vem a preocupação sobre ele por causa do problema. E as murmurações vêm pela preocupação devido ao problema. Então ele esquece da gratidão e ele passa a se tornar agora um murmurador. E reclamar é ser ingrato. Murmurar é não reconhecer o agir de Deus na sua vida. Se eu murmuro, eu não posso dizer que sou grato.
Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, o texto vai dizer assim: sendo assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são, ao passo que os que não se veem são eternos. Deixa eu te fazer uma pergunta, queridos: quantos problemas você já passou? Não dá nem para contar, né? Mas sabe o que você lembra? Da vitória. Sabe o que você guarda? A lição que ficou. A lição não é vista, mas ela é eterna. Onde muitos veem perda, aquele que é transformado pela gratidão vê aprendizado. O texto vai me falar que um homem chamado Jó passa por um dos processos que todos nós conhecemos, e todos ao seu redor viu caos. Os seus amigos, a sua esposa viu o fim. A esposa, em um ato desesperado, disse: homem, pelo amor de Deus, arrepende-te, amaldiçoa este Deus e morre. Acaba com o teu sofrimento. Mas o que Jó viu no meio de toda aquela situação era um aprendizado, era um ensinamento, porque aquele que é transformado pela gratidão, ele tem a confiança que seja o que vier, se vier da parte de Deus, ele tem que agradecer. Ele diz: ei mulher, nu eu saí do ventre da minha mãe, e se necessário for, nu eu voltarei para lá. Tudo que eu tinha não era meu, era dele, e ele me deu, e ele tomou. O que Jó descreve nesse momento, ele está dizendo assim: o período em que eu estive com tudo, eu agradeço. Mas chegou o momento dele levar, e ele levou. Jó descreve uma satisfação além da normal. Ele tem um aprendizado grandioso. No final do seu processo ele diz: eu conhecia Deus de ouvir, mas agora eu vejo. Você sabe quando é que você vê Deus? No caos. No jardim você não vê Deus, você vê na tempestade. Na alegria você esquece de Deus, na dor você lembra. O momento que a gente mais é crente é quando a situação complica. Você ora, jejua, lê a Bíblia, canta, procura as casas de oração, faz campanha. Onde a dor, aquele que é transformado pela gratidão, vê o cuidado de Deus. A palavra vai nos falar que um jovem sonhador sofre a dor de ser traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, prisioneiro, se tornou inocente. Mas Deus estava cuidando de José de uma forma tremenda, porque posteriormente José se tornaria governador e atenderia a toda a sua família. E o final disso, José era tão grato ao Senhor que não impôs condenação sobre os seus irmãos, porque José entendia que tudo era a propósito de Deus. Quando eu recebi uma proposta de emprego, de trabalho,
Eu até conversei com o apóstolo posteriormente, eu quis resistir a ceder. E eu não entendia por que o proponente, que estava propondo, aliás, a proposta para mim, tinha tanto interesse que eu permanecesse lá. Aliás, a função é uma função simples e tem muitos eletricistas por aí. E aí ele chegou e eu disse, cara, não vai dar, eu estou nos meus atendimentos. Ele disse, não, cara, vai lá na loja. E aí eu não fui na loja, né, e acabei indo no outro momento, não nos encontramos, até que ele se cansou dos desencontros e ele disse, eu vou na sua casa. Eu disse, que isso? É complicado. E eu mandei a localização para ele, não crendo que ele fosse, afinal de contas, não tinha por que ele ir, mas ele foi lá na minha casa. E ali a gente conversou e eu senti ali que tinha um propósito maior e eu não estava entendendo. E começamos a trabalhar na obra, uma reca de gente, cada um mais doido do que o outro. E de repente nós começávamos a falar de Jesus, falávamos de conduta, de honra. E hoje eu entendo o propósito, né? O propósito está aqui, ó. Júnior, levanta sua mão aí com a sua esposa. A história do Júnior é muito louca. Júnior cortando cerâmica e eu conversando com ele sobre honra, sobre Deus, sobre um monte de coisa, e sem pretensões, sabe, assim, sem aquela coisa espontânea, porque aquele que é grato, ele fala tão simples de Jesus. Aquele que é transformado pela gratidão, o evangelismo flui. As conversas são direcionadas por ele. E a gente conversando e o Espírito Santo, a gente falando sobre muitas coisas lá, e o Espírito Santo sussurra no meu ouvido, você vai apadrinhar ele no encontro de casais. Eu digo, vou nada. E ele dizia que estava meio afastado da igreja. Eu digo, vou nada, ficava afastado. Vou nada, vou ajudar um irmão da igreja. E aí de repente o Júnior levanta e diz, eu quero me reconciliar com o senhor. Eu digo, como é que é? Que história é essa, meu irmão? Peraí, deixa. Eu disse, é sério, Júnior? Ele disse, eu quero me reconciliar. Eu digo, agora? Ele disse, agora. E ele largou ali a maquita. Fizemos a oração. E agora o Espírito Santo disse assim, agora tu vai apadrinhar. Eu digo, agora não tem jeito não. Mas é porque é gratidão. E hoje, transformado pela gratidão, eu entendo que aonde o Senhor nos conduz tem um propósito, querido. Ainda que não seja do teu agrado. E entenda, o Pai não vai fazer o que você quer. Ele vai fazer o que Ele quer e o que você precisa. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, o texto vai dizer assim: portanto, não desanimemos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia, pois as nossas aflições, leves e passageiras, estão produzindo em nós uma glória incomparável de valor eterno. Deixa eu te fazer um desafio. Você pode agradecer ao Senhor pelas lutas? Você já agradeceu ao Senhor pelas lutas? Sim. Você já teve aquele momento de dizer assim, Senhor, obrigado por essa peleja. Ou você só agradece pela vitória? No período da luta você murmura, você chora, você espragueja, mas aí de repente vem a vitória e você todo feliz, todo sonso,
cara de cínico e dizer assim: ah, Senhor, obrigado pela minha vitória, como se você merecesse. Batalhou mal, desistiu da luta. O Senhor te deu a vitória porque Ele prometeu, não porque você lutou dignamente. Lutar, agradecer pelas lutas. Eu estive no sábado, saí aquela vontade que você tem de não ir trabalhar. Todo dia, né? Não é o caso, não. Sabe aquela vontade assim, não vou sair de casa, mas eu tinha um serviço para fazer. E eu saí sem vontade de ir, mas eu fui porque eu tinha um compromisso. E eu costumo deixar o cartão com a minha esposa, porque ela fica em casa, tem os gastos. E eu fazendo o serviço lá, instalando um ar-condicionado num lugar simples, limpo, mas de repente eu passo para um lugar onde tinha entulho. Num lugar onde tinha entulho, o celular acha de pular do bolso. Suicidou-se. Caiu de tela. Pá, quando eu olhei eu disse: eita, cara. Eu disse: valeu, depois a gente ajeita. Voltei aqui, terminei o trabalho querendo tirar a paciência. Aí veio aquela dor de cabeçazinha chata, e eu disse: cara, com dor de cabeça é horrível. E aí foi. Quando eu terminei o serviço, eu digo: pronto, agora eu vou para casa. Eu me lembrei que eu tinha abastecido 2 dias antes. E eu precisava abastecer. Aí eu olhei ali no tanque e vi pouco combustível. Eu digo: não vai dar tempo para eu chegar pelo menos em casa. Na Igreja da Graça aqui, combustível. Eu digo: eita Jesus, o negócio tá bom, eu devia não ter saído. Aí eu disse: não, vou pôr no posto. Mas pagar com o quê? Eu nem contei da calça rasgada, mas o apóstolo citou aqui. Daqui para cá. E aí eu olhei assim, eu disse: é empurrar, né? Subindo ali o viaduto da cidade de funcionário. Comecei a empurrar a motinha, tá? Disse: Senhor, obrigado por tudo. Hoje era um dia. Muito obrigado, Senhor, porque ainda estou vivo. Obrigado, vai dar certo, vai dar tudo certo. Eu não vou nem sentir a subida do viaduto. Aí de repente encosta um motoqueiro e disse: o que foi aí, querido? Aí eu olhei para ele assim com vontade de chorar. Aí ele disse: combustível? Eu digo: é. Ele disse: eu te empurro até o posto. Eu digo: não, mas tem outro problema. Aí mostrei o celular para ele, expliquei para ele. Ele disse: caraca, velho, o negócio tá ruim, né? Disse: é. Eu digo: mas eu te levo até o posto. Eu disse: não, mas tu não entendeu, eu não tenho como pagar. Aí ele disse: não, tu não entendeu. E ele me conduziu até o posto e disse: bota 20. Eu disse: eita, a moto nem cabe 20, irmão. E aí o Senhor me fez lembrar quando eu agradeci a Ele e disse: eu não vou nem sentir a subida do viaduto. E eu não senti mesmo, porque o motor funcionou. Mas eu estou falando para você, é de não dar a sua paz por nada. É de não largar a obra ou o propósito que Deus tem na sua vida por problemas, porque problemas vêm e vão. Mas o que o Senhor produz na sua vida é eterno. Nós precisamos não estar grato ao Senhor, mas ser a gratidão física. Apresentei os vossos corpos como sacrifício, é gratidão. O que o Senhor fez foi se entregar por nós. Entregou o seu corpo. E quando eu entrego, eu me apresento, eu faço a mesma coisa. Eu digo: Senhor, eis aqui. Gratidão. Eu não estou grato, eu sou grato. Eu visto a camisa da gratidão.
aonde muitos veem demora, tardio, aquele que é transformado pela gratidão, ele vê processo. Ah, Senhor, está demorando. Não, Senhor, está em processo. Senhor, está demorando tanto, já te pedi tanto. Já pediu, pedi, pronto. Pronto. Uma vez eu estava em crise por uma situação e eu disse: Senhor, eu já te pedi ontem, eu vou pedir hoje de novo, porque tem prazo de validade a minha petição? Não é para ter prazo de validade, então eu já pedi, então eu vou descansar. Porque quando eu descanso daquilo que eu peço, eu desfruto daquilo que Ele já me deu. Acho que alguns não entenderam, vou fazer como os meninos fazem aqui. Quando eu descanso daquilo que eu já pedi, eu tenho tempo de desfrutar daquilo que Ele já me deu. E este é um dos processos. Romanos capítulo 5, verso 3, vai dizer assim: mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança, e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Se você analisar, tem um processo, etapas, fases. Olha só, a tribulação ela é necessária, ela é a semente. Eu costumo dizer que a tribulação é aquela sementezinha de tornado. O Senhor planta e sacode tudo, meu querido. Sopra o vento, a árvore cresce, e aí você fica em desespero. Mas aí, o que nós aprendemos? É que a tribulação gera a nós perseverança. Está difícil? Vamos partir para cima. Está complicado? Vamos nos esforçar mais. Ei, não estou conseguindo? Vamos tentar de novo. Afinal de contas, o Senhor não nos deu espírito de covardia, de retrocesso. Meu querido, se não for para avançar, não me convide, porque de lá eu já vim. De lá nós já viemos. E aí ele vai dizer assim: portanto, não desanimamos. Não, voltando aqui, nos dá a perseverança. A perseverança nos produz um caráter aprovado. E o que é um caráter? É a nossa conduta. Caráter é a nossa conduta. Uma conduta aprovada, um comportamento excelente, de soldados firmes, de guerreiros prontamente. Então essa conduta ela é necessária. Ela nos produz esse caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. Porque quem foi que nunca passou por uma prova e quando terminou estava com uma autoconfiança, dizendo assim: cara, foi Deus, mas eu estou aqui. Confiança no Senhor. E a confiança ela não nos decepciona. Pelo contrário, ela nos alegra. A gratidão não muda a situação. Ser grato não muda a situação, mas muda a forma como enfrentamos as situações. Aquele que é transformado pela gratidão, ele não desiste das lutas. Aquele que é transformado pela gratidão tem direção. O ingrato, aquele que é ingrato, ele não tem direção nenhuma. No dito popular, nos ditados por aí,
Ele é como o cachorro quando cai do caminhão da mudança, não sabe para onde o caminhão foi. A palavra vai dizer que quando o Senhor tira o povo do cativeiro do Egito, debaixo de uma promessa maravilhosa, a palavra vai dizer que o povo começa a murmurar, o povo começa a reclamar, o povo se torna, eles não percebem o que o Senhor fez, eles não olham o mover de Deus sobre a vida de Faraó, para que o povo saísse. Então o povo não é grato pela liberdade, e começa a murmurar, começa a reclamar, começa a ter saudade do cativeiro. E o que acontece? O Senhor muda a direção, e o que era para ser uma travessia simples se torna em um cativeiro, aonde o povo caminha anos após anos, até que uma geração ímpia, ingrata, seja toda consumida. Mas aquele que é transformado pela gratidão, quando entra na terra prometida, ele não olha gigantes, ele não vê fortalezas, mas ele diz: a terra é próspera, o Senhor nos deu, nós vamos conquistar. Ele tem uma direção, ele sabe para onde vai. E quando é que eu sei que eu estou sem direção? Quando é que eu sei que eu não tenho para onde ir? E automaticamente, se eu não tenho essa direção, em algum momento eu estou sendo ingrato. É quando nós lutamos pelo que está faltando e esquecemos de desfrutar o que já foi providenciado. Queridos, se você analisar o nosso comportamento, ele é tão ingrato, que nos dias de hoje nós damos flores para os mortos e nos calamos para os vivos. Nós derramamos lágrimas por remorso nos velórios e não parabenizamos nos aniversários. Nós somos tão ingratos que nós gastamos nossa vida toda preocupado em conquistar. Não que isso seja um problema, conquistas, mas quando você gasta todo o seu tempo em conquistar e não se preocupa em desfrutar o que já foi conquistado, vai chegar um momento em que você vai querer desfrutar e não tem mais tempo, não tem mais condições. Sabe quando você de repente olha para o seu filho e percebe que ele cresceu e você não percebeu? Sabe aquele momento em que você olha para sua esposa, dá aquela parada e diz assim: caramba, faz tempo que eu não percebo que ela é tão bonita. Faz tempo que eu não percebo, que eu não presto atenção. Faz tempo que eu não paro, faz tempo que eu não curto, faz tempo que eu não desfruto. Queridos, isso é ingratidão. Quando eu não desfruto daquilo que Deus me deu, eu sou ingrato. Não é só agradecer de boca: eu agradeço pela vida da minha esposa. Mas se você não curte a sua esposa, você é ingrato. Senhor, obrigado pelos meus filhos, mas você não tem um tempo de qualidade com seus filhos, você é ingrato. Eu estou lutando para ganhar muito dinheiro, mas não gasta com a sua família, você é ingrato. Porque todos os presentes que Deus nos dá, Ele nos dá para nossa alegria. Desfruta
da tua vida com a mulher da tua? Hein? Lucas 10, 38 vai falar de Marta e Maria. Uma no momento em que o Senhor Jesus esteve ali, ela esqueceu tudo o que ela precisava conquistar e desfrutou daquilo que lhe foi providenciado, a presença do Senhor na sua vida. Não que a outra não tivesse o que fazer, mas aquilo poderia passar, poderia ser feito depois. Quantos de nós ficamos aqui contando o horário para terminar o culto? E muitos que estão na Praça do Ferreira, se você conversar, vai dizer assim: eu tenho saudade dos cultos. E você tem um ambiente para cultuar, sem restrições. Não tem liturgia aqui para os nossos visitantes. O momento do louvor normalmente é o que acontece no final do culto, mas o Senhor vem e coloca primeiro. É Ele quem organiza a casa, é Ele quem quebra os protocolos, porque Ele é quem faz. Aleluia. É quando nós vivemos ansiosos pelo que não temos e não valorizamos o que conquistamos. Quando você começa a criar uma ansiedade por aquilo que você não tem, você despreza o que tem. E isso eu não estou falando somente de bens materiais, eu estou falando de pessoas. Quando você cria uma ansiedade por algo, automaticamente você perde toda a beleza daquilo que você já tem. Isso é ingratidão. Mateus capítulo 6, verso 31 vai dizer assim: portanto, não vos preocupeis dizendo: o que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão. Quem é que busca tudo isso? O texto vai dizer: os pagãos é que buscam. Ah, pastor, então eu vou deixar de trabalhar. Não, não é o caso. Não arrume desculpa para poder viver do governo, não. Eu estou falando, queridos, é a mudança de direção. É quando você foca e deixa de desfrutar aquilo que o Senhor já te deu. 1 Pedro capítulo 5, verso 7 vai dizer: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuidará de vós. Ele tem cuidado. Não está falando do passado, cuidou, nem do futuro cuidará. Ele está falando Ele tem cuidado de você todos os dias. Ele tem cuidado de você. Ele tem providenciado tudo. Acalma teu coração. Descansa no Senhor. Ele vai fazer. Aquilo que você não consegue, Ele faz. Aquilo que você consegue, Ele te capacita. Só não te apressa. Só não murmura, só não entra em desespero. É quando nos afogamos nas lágrimas, no sentimento de perda, e esquecemos de sorrir pelos momentos vividos.
situação muito delicada, eu acho que alguns já viveram isso. Trabalhei 10 anos junto com meu irmão, e a gente era muito próximo, meu irmão mais velho. E todos os dias de manhã a gente se encontrava na minha sala e começava a contar o que era que tinha que fazer durante o dia. E eu me lembro que pela manhã, no fatídico dia, nós nos encontramos na minha sala e ali ele estava já planejando toda a sua aposentadoria. Ele tinha 65 anos, aliás 63, ia fazer 65 e ia concluir. E ele disse: cara, quando eu me aposentar, eu vou para o interior e vou criar isso, vou criar aquilo. A cara dele era essa história de interior. E eu disse: cara, vai dar certo, tu faz lá a casa, que quando for no fim de semana a gente corre para lá e faz a festa. E quando foi no horário de 11 horas, eu me encontrei com ele no corredor. Ele estava indo ao micro-ondas preparar o almoço dele. E ele disse: vai almoçar agora? Eu digo: não, eu vou me encontrar com a Ítala. E eu fui me encontrar com a Ítala na Praça dos Correios. E de repente eu recebo a ligação: cara, vem aqui que teu irmão passou mal. E achei aquele estranho, acelerando o processo. Quando eu cheguei no trabalho, estava uma multidão lá cercada, e ele tinha tido um ataque cardíaco dentro do banheiro. E aquilo para mim foi um impacto muito grande, que eu disse: não, cara, eu acabei de falar com o cara. E aí eu tinha duas situações: ou eu me desmoronava em lágrimas pela perca do meu irmão, ou eu agradecia a Deus por tudo que Ele me ensinou. E eu passei a agradecer a Ele por tudo que Ele me ensinou. Pelos 10 anos que a gente trabalhou junto. E a minha dor de perca se tornou em alegria. E eu encontrei forças para tratar de toda a família nessa situação. Então, antes de murmurar a perca, lembre-se de agradecer pelo tempo vivido. Transforme a sua dor da ausência pela alegria das boas lembranças. É isso que o Senhor quer que sejamos. Amém? Jeremias capítulo 31, verso 16 diz assim: assim declara Yahvé: reprime a tua dor e o choro dos teus sentimentos, proíbe as lágrimas de jorrarem dos teus olhos, porque o teu trabalho e sofrimento serão recompensados, assegura o Senhor. Aquele que é transformado pela gratidão, ele muda a maneira de viver, porque não tem como você ser transformado pela gratidão e viver como um ingrato. Então aquele que é transformado pela gratidão, alcançado por essa gratidão, ele muda a maneira de viver. Filipenses capítulo 4, 11 vai dizer assim: não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Paulo nos traz uma declaração muito forte. Ele diz, em primeiro lugar: eu aprendi. Quando Paulo traz a posição eu aprendi, Paulo está dizendo eu entendi. E quando eu entendi, eu passei a usar a ferramenta que Deus me deu. Eu não esperei o Senhor me dar, Ele me deu a ferramenta e eu passei a usar. E Ele diz: eu aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância, queridos. O cara que diz isso, e aí ele fala no verso 12: sei bem o que é passar necessidade, e sei o que era andar com fartura. Aprendi o mistério. Olha aí o que você tem que aprender.
o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Aí ele declara no final, verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo fala e declara tudo posso, abre aqui um espaço, talvez numa letra miúda, dizendo assim, ó, tudo posso passar naquele que me fortalece. Por quê? Porque a confiança de Paulo não estava no ter, estava no ser. Ser grato ao Senhor por tudo que ele havia feito. Quando ele declara que morrer para ele é lucro, esse cara é louco. Esse cara entendeu tudo o que o Senhor assim determinou para ele. Amém? Gratidão não depende do que temos, mas de quem somos e em quem confiamos. Quem vive grato, vive em paz. Quem confia, descansa no tempo de Deus. O transformado pela gratidão tem que ser profético. Aquele que é transformado pela gratidão, ele aprende a ser profético. Por quê, Alexandre? Porque ele agradece por aquilo que ainda não recebeu. Quando se agradece por aquilo que ainda não chegou, significa que você está trazendo à realidade aquilo que ainda é uma esperança. Em João capítulo 11, verso 41, vai dizer assim: então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado, e Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu: Pai, dou-te graças, porque me ouvistes. O texto narrado é uma pequena fração do milagre da ressurreição de Lázaro. E o texto vai dizer que antes que o Senhor desse a ordem para Lázaro sair, ele já agradeceu ao Senhor por aquilo que ele iria fazer. Antes do Senhor dizer: Lázaro, sai para fora, o Senhor nos ensina: Pai, eu te agradeço por já ter me ouvido. Ele já agradeceu ao Senhor antes de se realizar. Será que você tem fé a ponto de agradecer a Deus por aquilo que ainda não chegou nas suas mãos? Será que você tem fé? A palavra vai dizer que o Senhor teve um encontro com um centurião romano, e naquele momento ele pede ao Senhor Jesus: olha, o meu servo está doente, eu não sou digno de recebê-lo em casa, mas eu sei que uma única palavra sua proferida ao meu servo, ele ficará sã. Ele estava dizendo: eu creio que se tu falar, vai acontecer um milagre. Eu já te agradeço que a tua palavra vai fazer o milagre. E a palavra do Senhor vai dizer que o próprio Jesus diz que nem em Jerusalém encontrou tamanha fé. A certeza de receber o que ainda não foi dado. A gratidão, ela precisa não só ser sentida, ela precisa ser proferida. Você precisa declarar. Você precisa vivenciar. Você precisa expressar. Mas se você analisar um pouco a você e a mim mesmo, nós só reclamamos. Como nós reclamamos. Se você anda de ônibus, reclama porque está cheio. Se você tem carro, reclama porque tem que abastecer.
Se chove, você reclama por causa da chuva, da lama. Se acaba a chuva, você reclama por causa da poeira. O que te agrada? O que você tem reclamado tanto? Danley, pode subir. A gratidão, ela deve ser proferida, dita, pronunciada, proclamada. Pare de dizer que está cansado. Pare de dizer que está deprimido. Pare de dizer que está falido, quebrado, derrotado. Isso é atitude de ingratidão, de desconhecimento de Deus na sua vida. Passe a expressar a sua gratidão. Profetize na sua própria vida: sou grato, por isso prospero, cresço e evoluo. Sou grato, por isso estou feliz. Sou grato, por isso não falta. Sou grato, por isso o Senhor está presente na minha casa. Fica de pé, por favor. A gratidão, ela não muda apenas circunstâncias, ela muda pessoas, ela transforma caráter. Deus transforma quem aprende a agradecer em todo o tempo. Um coração grato é um coração alinhado com a vontade de Deus. Fecha teus olhos, por favor. Eu quero te pedir para que você faça um autoexame sobre aquilo que tem saído dos seus lábios. Ah, pastor, mas é porque você não sabe o que eu estou passando. E nem preciso, porque aquele que precisa saber já sabe. Mas Ele também sabe como é que está o teu coração. Ele sabe como você está lidando com isso, ou como você não está lidando com isso. Mas se você tem se achado ingrato, murmurante, como foi dito no início, eu estou grato. Não esteja grato. Seja grato. Seja alcançado pela gratidão e aprenda a expressar essa gratidão. Se você entende que todas as coisas que estão ausentes na sua vida nada são, porque você já tem tudo o que precisa, que é Jesus. Se você entende que não está dando, não está sendo grato o suficiente, ou que não tem o que agradecer, que eu acho difícil, eu acho que a maior expressão de gratidão é o render-se, é o se entregar mesmo, sabe? Afinal de contas, nós declaramos que confiamos nele, mas entramos em desespero. Declaramos em louvores de que Ele é o suficiente, mas quando nos falta algo, ficamos tristes. Declaramos que pode me tirar tudo, só não tire a sua presença. E quando você perde o emprego, toda a sua vida se acaba. Ei, você perdeu o emprego, não foi a presença dele. Ele te arruma outro. Ele só quer que você confie nele.
E hoje eu posso declarar que eu fui transformado pela gratidão do Senhor. Porque estar aqui hoje é obra dele. Ter a minha casa restaurada é obra dele. Ter uma família linda é obra dele. Ter o que falar dele é tudo obra dele. Se você é grato, expresse sua gratidão ao Senhor. Se derrame. Pode tirar as luzes aqui, por favor? 1, 2, 3. Eu quero deixar você bem à vontade. Se você entende, tudo é entendimento.